Gravação iniciada. Boa noite, meus amigos e minhas amigas, presentes na reunião de hoje, do dia 6 de maio de 2021. Rapidamente apresentar umas novidades aqui para vocês, antes que a gente inicie aqui a discussão sobre o filme Longe dos Homens, né? Deixa eu realizar aqui. Tela inteira. Aí vocês me falam se estão conseguindo visualizar, certo? Vocês confirmam assim, estamos. Estão conseguindo visualizar? Sim. Perfeito. Gente, esse é o projeto Encontros Absurdos, certo? Terá início no próximo mês de junho, certo? E travará diálogos com alguns autores que o Camus cita, ou então que o Camus tem um diálogo, conhece, ou alguma coisa do tipo. Inicialmente, a gente vai trabalhar algumas obras, e vida e obra, né? Do Jean Garnier, que foi o professor do Camus, uma pessoa extremamente próxima ao Camus, né? A qual o Camus dedica 2 livros, né? Vamos também fazer uma análise aí de vida e história de obras também do Dostoiévski, que o Camus tem uma aproximação não temporal física, mas muito de temas, né, de temáticas. Vamos chegar também em Chestov, né, na qual o Camus fala no Mito de Sísifo, ver algumas obras, não todas, né, não na totalidade. E posteriormente vamos ver Kierkegaard também, vamos analisar algumas coisas dentro de Kierkegaard. E aí tem isso em junho, né? Esse Encontros Absurdos. Será todas sextas-feiras, 8 horas da noite, também gravado, certo? Quem puder participar, agradeço bastante. Quem não puder participar, dá o like, se inscreve, dá o joinha, porque também vai ser gravado, vai para o YouTube, né? Não sei direito quanto tempo vai ter de duração, até porque temos um limite em relação às obras, né? Obras do Jean Garnier em português, parece que só tem uma, e do Chestov parece que tem 2 ou 3, né? É mais fácil que tem em português de Portugal, mas mesmo assim eu não consegui verificar nas pesquisas, né? E Dostoiévski, claro, tem mais, tem outras, vai ser muito mais fácil. Dos 4 aqui, com certeza o mais interessante dentro dessas análises vai ser o Dostoiévski, né? E aí, terminando essas quatro personalidades, nós vamos para uns pesos pesados, né? A gente vai adentrar aí no mundo da fenomenologia, tratar Husserl, vai tratar o nazista, o Heidegger, né? E vamos também desembocar aí em Karl Jaspers e no Sartre, né? Vamos fazer essa análise também. Depois que terminar aquele primeiro ciclo, a gente vem nesse próximo ciclo. Deixa eu só aceitar aqui quem acabou de... Michele. Só um minutinho. Michele, boa noite. Opa, boa noite, Michele. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Tava falando aqui sobre as novidades, né? Tava no comecinho do quadro aqui das novidades. Só uma rápida pincelada. A gente vai ter a partir das sextas-feiras de junho, né, no próximo mês, chamados Encontros Absurdos. Claro, não tem nenhuma obrigatoriedade isso. Nem aqui tem, né? Mas enfim. E aí, no caso, todas as sextas-feiras, 8 horas da noite também, né? E aí eu acho que coisa de meia hora, 40 minutos, a gente discute aí as obras e a vida, né, a biografia. Primeiramente, a gente vai
vai tratar do Jean Grenier, depois do Dostoiévski, Chestov e Kierkegaard, né? No primeiro ciclo dos encontros. E aí, posteriormente, a gente vai chegar no Russell, no Heidegger, no Jaspers e no Sartre. Posterior a estes 8, né, nós podemos criar, claro, um terceiro ciclo, vai depender muito se a galera gostasse, se realmente se interessasse, se o projeto der certo, né? E aí a gente pode colocar outros autores, não sei, a gente pode colocar Simone Weil, a gente pode colocar o Plotino, Santo Agostinho, né? Pode colocar, sei lá, até mesmo alguns outros, como Kafka ou Malraux, né? André Malraux, personalidades, escritores assim que fizeram parte daquele meio, né? Que o Camus teve assim as influências e tudo mais, ok? Esse é o primeiro aviso. O segundo, deixa eu só parar aqui a apresentação e aí a gente continua com as discussões. Pronto, perfeito. É isso, né? E aí a gente agora vai fazer a análise do filme, né? Não sei se vocês todos assistiram. A gente pode fazer também a do conto, né? E aí a gente vai fazendo as duas coisas e conversando sobre, e vamos que vamos. Mas antes de mais nada, Bruno, se tiver mais alguma coisa a adicionar, algum comentário, algum artigo, não sei, a palavra é sua. Na verdade, assim, como tu, né, o Igor tinha chegado para completar essa proposta de pra passar o filme, né? Eu nem conhecia exatamente o filme, mas achei interessante até depois de ler o conto também, como de alguma maneira ele se complementa com o texto anterior também, o Renegado. Eu acho que em alguma dimensão, assim, não só pela questão geográfica, né? E eu, nas pesquisas que eu tinha feito, né, procurando sobre essa questão do exílio e tal, eu encontrei um texto aqui, em espanhol, eu vou até botar no grupo, que se chama A Descolonização Intelectual, Sartre e Camus ante o Problema Argentino, né? Que é situando justamente historicamente como os dois, enfim, né, levaram suas questões naquela época, né, principalmente sobre a questão da Argélia. E aí a gente poderia, assim, né, eu colocar o artigo e a gente começar talvez no próximo encontro, falando sobre, né, só para situar e já passando para os próximos tópicos, né, que a gente ficou de ver, né. No mais é isso mesmo. Que eu achei interessante compartilhar esse artigo aqui, que eu até mandei para o Igor também ontem. E eu vou botar no grupo. Beleza, Bruno, tranquilo. Então, vai colocar no grupo lá, e aí a gente vê se ainda cabe tempo, momento de fazer uma análise desse artigo, ou então se a gente continua, né? Mas vamos lá, vamos então começar aqui. Gente, primeiramente, boa noite, né? E aí eu faço algumas pinceladas aqui, Bruno também, Alberto, Michele, Mar, vamos aqui seguindo, vamos trabalhando aqui. Então, o filme é um filme estrelado aí pelo Virgo, né? Grande Aragorn, grande guerreiro. Um ator muito interessante, muito massa. O Alberto até trouxe um vídeo, compartilhou um vídeo dele falando sobre qual era o texto, Alberto? Ele fazendo a leitura da Crise Humana na Universidade de Colômbia. Perfeito. Da E crise até humana. imagino por que ele foi convidado depois de ver o filme, né? Pois é. Então, o filme ele tem essa dimensão muito árida, né? Se passa na Argélia, em 1945. Né? É um filme que é muito diferente do conto, muito diferente assim no sentido de que certas partes não existem. Mas é como o Bruno acabou de falar. Parece mesmo que serve de um complemento para o conto do outro conto que a gente viu, né, no primeiro encontro. Então, são temáticas que vão voltando, né? A questão do exílio, a questão da distância, a questão do sol muito presente ali, né? Tem toda aquela questão
como se fosse uma criação, né? O Camus, ele tinha muito essa veia artística de criar, baseado, obviamente, na sua biografia, né? E quando ele cria uma personagem que é um professor, né? Claro que ele está falando de uma das possibilidades de vida dele, né? Então, aquele professor ali é ele, né? É propriamente ele. E aí a gente observa isso, né? É um professor pacato, né? Mas que, pelo menos no filme, né? Porque não há registros de que o Camus tinha uma capacidade de criar cenas de ação à la John Wick, né? Então, realmente, não é possível isso. Mas a gente tem que lembrar que tem muito tiro na obra do Camus. E tem bomba também. Tem tiro e bomba. E tem umas porradas também. Mas, diante disso, né, a gente observa que o filme ele tem uns momentos bem tensos, muito bem produzidos. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente poderia aqui discutir seria a questão da indiferença, né? Esse papel do árabe que a gente observa nas obras do Camus, e aqui no Exílio e o Reino a gente observa isso. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre isso, vamos, e aí a gente vai desenvolvendo aí a discussão. Eu ia falar, Igor, que assim, é interessante no começo do filme, né? Pelo que eu acompanhei aqui, o começo do filme é a parte fiel, digamos assim, né? Do Isso. diretor em relação ao conto, porque justamente o desenvolvimento é peripasso, né? É que nem o Alberto estava comentando, de que eles no conto eles nem chegam exatamente a sair da escola, né? E eu acho interessante justamente como no conto anterior que a gente viu sobre o Renegado, falando sobre como as pessoas conseguem viver nessa aridez, né, também. E justamente, ao mesmo tempo, como um lugar de origem, um lugar que não se pode se apartar de nenhuma maneira, né? Então, essa questão do exílio sempre está tendo uma contrapartida na questão da gênese também, né, assim, de que essa intranquilidade dos lugares, né, dos lugares onde se permanece vivendo e sobrevivendo. E justamente o lugar onde o professor mora, o Daru, que é um lugar afastado da civilização, né? Eu acho que o primeiro impacto assim, que você toma é justamente com a questão do filme mostrar esse ambiente onde se desenrola, né, o conto, e justamente a solidão, que é característica, né, principalmente desses contos do Exílio e o Rei, e justamente uma certa e essa separação é dupla, né, como a gente vê, porque justamente ele já tinha problemas com os franceses, digamos assim, né, colocado isso no filme, coisa que fica só subentendido no conto, de que ele tinha uma certa desavença, digamos assim, justamente devido a um suposto engajamento, né, como é travado no momento do diálogo do filme, né, e aí, justamente, eu acho interessante essa figura, como o Igor estava falando, do árabe, né? Que ela sempre surge, e é engraçado, que é sempre o árabe, ele não tem nome, né? Não tem nome, o Daru tem nome, o oficial tem nome, e ele é só justamente um arquétipo também, né? Assim como, por exemplo, no Renegado é a questão do ídolo. O ídolo é um arquétipo, digamos assim, e também o fato do deserto ser um ambiente teológico, né? Essa questão da passagem, né? Também. Justamente levando a essa questão das consequências que o Camus sempre frisa, né? Tanto na questão da liberdade quanto de responsabilidade também, né? Ou seja, o debate, pelo menos a temática que eu vejo claramente aqui no conto e no filme é isso, né? Liberdade e responsabilidade. E a intranquilidade que o Daru se vê ao ser colocado sobre o desígnio da lei, digamos assim, de ter que transportar alguém até o julgamento, né? E a recusa dele em fazê-lo, né? De início é isso. Aí o Igor continua. Se o Alberto tiver mais alguma coisa para falar aí, Michele, Mar também, fiquem à vontade. Vamos conversando aqui. Bem, acho que eu sigo daqui, então. Vamos lá. E pegando carona um pouco nas falas do Bruno, né? Eu acho que realmente existe essa característica teológica dos desertos e como o livro em si ele tem esse tema do exílio, né? E aparentemente parece que existem exílios e existem exílios. Você tem dois personagens que
No filme, eles, de certa forma, eles estão exilados. Um, aparentemente por vontade própria, no caso, o professor. Né? Não dá muito a entender quais são as motivações anteriores que levaram ele a viver no meio do nada, né? Como um professor lá de uma tribo, não, um povo lá, um povoado remoto no meio da Argélia, enquanto você tem o árabe, né? Você tem o hóspede, que comete um crime e agora está sendo exilado da convivência dos homens e levado ali para o professor para que ele fosse levado a outro lugar, para que num tipo de êxodo, né, dos dois, um cumprisse o seu dever com a lei e o outro cumprisse, com muitas aspas, o seu dever com a sociedade. E eu, quando estava assistindo o filme, eu não pude não lembrar do texto, né? E principalmente quando o professor, né, quando o Daru, ele se recusa a levar o homem ao julgamento, e no filme ele deixa muito explícito por quê? Porque o camarada ia ser julgado para morte, ia ser julgado e seria condenado até a pena capital, né? E eu lembrei, Igor, e Bruno, Michele, Mar, eu lembrei do Reflexões sobre a Guilhotina do Camus, né? Quando o Camus vai discursar sobre como a pena de morte ela é enfeitada ou disfarçada sobre a égide de um dever, de uma pena, de uma dívida que o indivíduo deve pagar, deve custear com a sociedade. E não só em Reflexões sobre a Guilhotina, mas também no próprio Exílio e o Reino, não, eu confundindo já as coisas, Alzheimer chegando. No O Avesso e o Direito, quando tem um trecho de um dos contos do Avesso Direito, que tem duas mulheres conversando, se não me falha a memória, e uma fala que fulano vai pagar a dívida com a sociedade. E a outra diz, pare com isso, coloque os termos no lugar certo, né? Vão lhe cortar a cabeça. Então eu vejo essas dicotomias, né? esses contraplanos, que é muito próprio da obra do Camus, e o filme ele tenta estabelecer também essa linguagem. Ao meu ver, em certos pontos não tão bem sucedido quanto poderia ser, mas está ali a linguagem, né? Você tem um homem que se exila, que ele está longe dos homens, né? Seja por motivo anterior à história, e você tem outro homem que está sendo levado em exílio para a morte por ter destruído lá o estrangeiro o equilíbrio do dia, né? Sendo que existe toda uma estrutura de tradição, de culpa e compensação dentro da própria microhistória do árabe, né? Que ele em certo momento no filme ele deseja ir à morte, ele deseja chegar a outra cidade, se entregar e ser julgado e ser condenado à morte. E eu acho isso interessante porque isso vai transformando a jornada tanto do professor, né, tanto do Daru, quanto do árabe, né, o que em mais uma história do Camus é representado como um simples objeto que é passado de mão em mão, como é muito a visão que o colonizador tem sobre o colonizado, é o objeto que se passa de mão em mão. Eu acho interessante porque o Camus, no texto dele, ele traz essa representação, né, de como o indivíduo é objetificado, de certa forma, pelo sistema político que estava ali, e tanto faz, tanto fez, pouco importa qual será o destino, afinal ele é só mais um, é um árabe, não é um colonizador, é só mais um colonizador. Então acho que a princípio eu poderia citar essas questões, e sem falar também que os cenários, né, a ambientação é maravilhosa, aqueles contrastes de aridez e de certa vida que nasce ainda nas encostas. Acho que o filme é bem exitoso em certos momentos, onde ele se demora em passear com a câmera, né? O diretor lá, de fotografia, ele passeia com a câmera sobre os terrenos, né, que estão ali ao redor da escola,
porque mostra, né, comunica, fala a quem está assistindo realmente a ideia de um isolamento, de um exílio, né? Então, acho que a princípio seria isso, e a gente vai conversando mais no decorrer, né? Valeu. Valeu, Alberto. Muito, muito bom. Bruno, Michele, Mar, o microfone está aberto aqui, vocês me interrompem quando quiser, certo? Fiquem à vontade para fazer suas posições. Eu destaquei alguns pontos aqui que acho que a gente pode falar do que, né, que tudo foi dito agora. Essa imagem do viver no deserto, a gente encontra lá no mito de Sísifo, né? Aqui representado, claro, por uma visão física disso, né? Claro que no mito de Sísifo ele está falando de uma questão de pensamento, de raciocínio, mas agora a gente encontra realmente esse nada, esse deserto, né? É o que eu e o Bruno conversávamos há muitos anos atrás sobre a possibilidade que o Max Steiner, né, um hegeliano, travava em relação à convivência, né? Ele chamava de o deserto do eu, né, justamente quando acreditava que esse eu e esse indivíduo, né, merecia viver, né, só, né, ter a sua convivência só mesmo e pronto, nada mais interessa, ninguém mais interessa, né? E aí essa vivência no deserto é um tema, claro, que perpassa sobre toda a cultura, né, de cinema, de séries, de livros, né? Muitas referências em relação a essa questão da solidão, né? De morar longe, né? Só que aqui, claro, a gente está falando de uma Argélia em 1954, né? Com estes sentimentos muito confusos, que até aquele momento tudo estava claro, tudo estava certo, somos argelinos, somos colonizados pela França, ou somos franceses, pertencemos à França. Em determinado momento se inicia essa guerra, né, em relação à independência argelina. E a independência não se consegue com diplomacia. A independência ela é com sangue, ela tem tortura, ela tem tiros, mortes, né? Em determinado momento do filme a gente percebe isso, né? Tiliane está entrando aqui. Em determinado momento do filme a gente percebe isso quando o professor tem... Boa noite, Tiliane, seja bem-vinda. A gente percebe em determinado momento do filme quando a gente sente aquele baque, aquele embalo de que as coisas não serão mais como antes, né? O professor inicia o filme dando as aulas, né, para as crianças e tal, mas a gente percebe que as coisas não vão ser mais as mesmas, né? E isso tem um choque muito grande para ele. A gente percebe na atuação, né, que aquilo é um choque pesado, porque ele tem que tomar uma posição. E aí a gente segue o próximo ponto aqui que eu relatei, que ele é um professor, mas também ele é um militar. Ele é um professor e militar. Que, curiosamente, são as duas profissões que o Camus nunca conseguiu ser na vida. Nem professor e nem militar. Essas duas profissões ele foi rejeitado, não por inabilidade, mas pela questão da saúde, tuberculose, né? E diante desse posicionamento, né, ele está... e aí a gente pode falar, claro, do dualismo que a gente encontra no Camus, sei lá, em quase todas as obras. Ser professor é muito diferente de ser militar, mas tem seus pontos de convergência, né? Os dois têm a disciplina, os dois têm a ordem, os dois têm que ensinar alguma coisa, tem a questão da hierarquia, do respeito, né? Professor e aluno, né? Major e soldado, né? Tem todas essas questões ali trabalhadas dentro. E ele tem uma habilidade muito boa com armas, né? Ele tá ali com o rifle, tá com a pistolinha e vai e atira,
né? E ele não está para o conflito, né? Quando alguns árabes chegam ali pedindo a cabeça do outro, né? Ele não está para o conflito. Isso no filme, né? Essa cena não ocorre no conto. Mas no filme ele tá, ó, não quero machucar vocês, né? Então saiam daqui, né? E aí eu já posso passar para o conto em que, em determinado momento, outra figura muito importante no pensamento do Camus é o juiz, né? Ele está indo a julgamento, né? O árabe, né? Será levado a julgamento, e a missão é que o Daru faça isso, né? E aí, em determinado momento no conto, o árabe pergunta: você é o juiz? Né? E o Daru diz que não, você vai amanhã, uma coisa assim. Mas a gente consegue, nesse momento, verificar no pensamento do Camus, a gente está falando de 1957 aqui, né, quando ele escreveu esse texto, o papel do juiz dentro da obra do Camus, que a gente vai tratar mais especificamente isso no ciclo da Justiça e Direito, mas eu já posso antecipar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, na obra de Kafka, o juiz é inacessível. Você nunca vai conseguir falar com o juiz. E quando você fala com ele, que é no caso do Castelo, isso ainda é uma coisa muito difícil, é um caminho muito tortuoso para chegar até este momento. No caso do Camus, não, os juízes são acessíveis a certo ponto, porém, contudo, eles podem ser você mesmo, que é no caso da queda, ou eles podem ser representações que vão lhe julgar não pelo que você fez, mas pelo que você deveria fazer, né? Mais pelos atos morais do que propriamente pelos atos de crime, né? De crime hediondo, que é o caso do estrangeiro, né? O juiz ali está simplesmente desinteressado do começo ao fim, no caso do Meursault, né? Principalmente no filme, né? A gente consegue verificar isso. Ele está completamente e as coisas quando vão surgindo, né, as provas, as falas e tal, é que o caso vai ficando mais interessante, né? E aí tem uma crítica muito boa que o Camus utiliza dentro desse conto, que é quando o delegado, o policial meio que aposentado, né, que traz o árabe, o prisioneiro, diz leve-o para tal lugar. Aí ele diz, eu não vou levar, o Daru fala no filme, eu não vou levar ele à morte, né? Aí o delegado ainda desconversa, não, ele vai ser julgado. E aí, aquele brilhantismo, sutileza camusiana de dizer, é a mesma coisa, né? Quer dizer, ele já sabe que o resultado vai ser a morte do árabe, né? Porque naquela sociedade, o árabe tem pouca importância, coisa que a gente já observou ali no estrangeiro, né? E aí a gente pode seguir aí com o que vocês imaginam, pensam, viram sobre o filme, seja o conto, né? E aí vamos seguindo, né? É, eu vou destacar então uns trechos que eu achei interessantes assim para essa ambientação, né, dessas questões, que é quando ele fala assim: diante dessa miséria, ele que vivia quase como um monge nessa escola perdida, contente, aliás, com o pouco que tinha e com sua vida rude, sentira-se um senhor com suas paredes de chapisco, sofá estreito, as prateleiras de madeira clara, o poço e suas provisões semanais de água e de alimentos. De repente, essa neve, sem aviso, sem a distensão da chuva. A região era assim, cruel de se viver, mesmo sem os homens, mas, no entanto, não resolviam nada. Mas Daru nascera lá, em qualquer outro lugar sentia-se exilado. Isso lembra muito uma parte, eu não lembro exatamente aonde, eu acho que é no avesso direito, no prefácio, que ele fala que ele gostava desses tipos de casa como a dos árabes, né? Uma casa simples, digamos assim, uma casa que não tem, sem adornos, né? Ou seja, talvez, e justamente no conto também é muito destacado digamos, animais, né? Essa animalização das pessoas também, né? Ou seja, se volta totalmente para uma dimensão prática, assim, da vida, né?
Então, isso é que digamos, exaltado, né? Ou seja, o fato de você conseguir viver num lugar que não é hospital, ou seja, apesar do nome ser o hóspede do conto, né? Não é um lugar hospitalar, né? Um lugar, como é que eu posso dizer, que lhe aconchega, dizendo assim, mas é o seu lugar, né? Ou seja, fora daquele lugar você é continua a ser um exilado, né? Mesmo que ali pareça um exílio, né? Mas pode também ser um lugar de habitação, ou seja, é uma contrariedade, assim. Que nem em outro momento, quando que eu até destaquei essa relação entre hospitalidade e hostilidade, né? Que é no momento onde é, o, o Daru pergunta se o árabe está com fome, né? E falando sobre a questão de ele ir até o julgamento, né? Aí ele fala, o outro se calou, Daru levantou e saiu. Trouxe de volta uma cama de campanha, estendeu-a entre a mesa e o fogão, perpendicular à sua própria cama, de uma grande mala que, de um pé num canto, servia distante. Retirou 2 cobertores, que arrumou sobre a cama de campanha. Depois deteve-se, sentiu-se ocioso, sentou-se na cama. Não havia mais nada a fazer ou a preparar. Era preciso olhar para esse homem. Então ele olhava para ele, tentando imaginar esse rosto dominado pela fúria. Não conseguia. Via apenas o olhar, ao mesmo tempo triste e brilhante, e a boca animal. Justamente, né? Essa tentativa de reconhecer essa dimensão humana, né? Mas no caso aqui é uma transfiguração também, né? Porque, ou seja, ele olhava o muçulmano, o árabe, né? Agora eu fiquei na dúvida se ele é muçulmano mesmo ou não, eu acredito que sim. E justamente, né? Aquela mesma questão de a gente que é aqui da América do Sul, né? No nosso passado histórico, justamente de sempre tentar legitimar nossa existência com vistas a uma legalidade que vem verticalizada já, né? Então, justamente, é como se ele não tivesse nenhum lugar ali. E justamente a presença dele naquele lugar que era um lugar de ninguém, ou seja, o lugar só do Daru, né? A presença do árabe na escola, fazia justamente com que ele saísse desse lugar que era familiar a ele, ou seja, a simples presença do árabe tornava o seu lugar, né? Ou seja, seu habitat, esse lugar de exílio, né? Ou seja, o campo, ou seja, esse exílio, ele está envolto às pessoas, não é exatamente o lugar que é de exílio, né? Ou seja, são as pessoas que se colocam, são colocadas nesse lugar, justamente por estarem apartados dessa ideia de reino também, ou seja, essa ideia de felicidade. E como eu vi até é, procurando análises do conto, né, falando justamente disso, de que a filosofia do Camus aqui não está exatamente nas entrelinhas, apesar de ser um conto, né, que conta com um monólogo interno também, apesar de ser permeado de diálogos, mas justamente não é quando ele se volta para dentro que a gente encontra essa dimensão filosófica, pelo contrário, é aí que a gente vê que isso, quando ele tenta imergir, ou seja, quando ele tenta se aprofundar nos seus pensamentos, ele meio que se perde também. Então, aquele lugar de simplicidade, como é a escola e como ele morava, né, era uma maneira de se reencontrar também. E justamente a filosofia está na ação, não está exatamente nessa reflexão, nesse poder de reflexão. Talvez por isso, como o Igor falou, né, no filme, tem boas cenas, muitas boas cenas de ação, né, inclusive. E talvez isso reflita um pouco desse caráter da filosofia camusiana voltada para a ação, né? Como o Igor também frisou, o fato dele não ter conseguido ser um militar efetivamente, ou um professor também. Talvez conte muito nesse tipo de ambientação e nesse desenrolar, né? E eu lembrei também de um outro filme, não sei se vocês já viram, que se chama The Teachman, né? Que é Indiferença, se chama, né? Que é até esqueci o nome do cara que fez o pianista, que é o... É o Andrew Brodin. Exatamente. E fez o Cadillac Records também. E justamente esse filme começa, eu indiquei, eu comecei a assistir ele por causa de uma indicação falando que tinha o começo do filme é com uma frase do Camus, né? Que é aquela no mais profundo inverno, descobri no inverno que havia em mim um verão invencível, né? E é interessante porque o filme também
focando mais nessa figura do professor, né? O filme também foca na figura do professor, mas do professor indiferente, mas na dimensão do professor substituto, né? Professor que tem que sempre recomeçar, sempre nunca criar nenhum vínculo com a escola ou com os estudantes. E no filme é interessante porque ele justamente chega a ele um momento assim, uma certa absurdidade, né? Que tira ele também de uma certa indiferença de como ele lidava, ou seja, de que dava uma certa conformação, digamos assim, entre aspas, né? Dele com a vida dele, que é quando uma jovem é abusada, se eu não me engano, e aí ele abriga essa jovem também na casa dele, e aí justamente ele tentando dar para ela um segmento para a vida dela, assim, né? Você precisa continuar e tudo. Justamente porque aquele era o lugar dele, né? Então, fazendo esse paralelo, assim, né? De que tirar você dessa confortabilidade, assim, né? Aparente. De estar preso a uma simplicidade que também como se fosse uma estrutura de indiferença para se manter uma distância certa do mundo, digamos assim. Né? E ao contrário de nos fazer aproximar daquilo que incomoda, daquilo que de alguma maneira nos contraria, né? E no filme também eu vejo muita semelhança, assim. Eu acho que as cenas, quando a gente vê as cenas adaptadas, né, dos textos, a gente pode perceber que existe realmente um clima comum também, né? Não é algo assim que você consegue identificar como sendo uma marca do próprio Camus mesmo no modo de colocar no seu texto, né? Alguns aspectos assim, né? Em suma, é isso. Se me permitem, eu queria acrescentar algumas coisas que acho que acompanham um pouco o raciocínio do Bruno, né? Porque eu acho que esse conto, ele, assim, o conto e o filme, né? Ele vai discutir, assim, ou pelo menos apresentar nas suas entrelinhas, muito daquilo que, digamos assim, está no núcleo da revolta, né? Ou está no coração da ideia da revolta como um conceito que se contrapõe à violência e à destruição do outro, né? Porque eu acho interessante que o árabe é dado ao professor e vocês falando, eu me lembrei, né? É, que existe uma dimensão de responsabilidade estampada no filme, né? Responsabilidade com o outro. Porque o personagem principal é um professor e talvez poucas profissões tenham, mas esse aspecto de alguém que vive para o outro, né? Os professores vivem para a formação dos seus alunos. Não é à toa que várias vezes no filme ele sempre fala: o que eu quero é ensinar as crianças a lerem, né? O que eu quero é alfabetizar as crianças. Eu faço isso porque eu quero que as crianças aprendam a ler. A responsabilidade pelo outro e para o outro. E quando o árabe chega, essa responsabilidade acaba que vai sendo também estendida para o árabe. Eu acho interessante que quando o policial vai embora, deixa o árabe, ele começa a organizar a comida, ele faz a comida, ele começa a organizar o jantar. E se fosse outra pessoa, penso em si, né? E se fosse outra pessoa, né, que estivesse ali, dificilmente ele prepararia alguma coisa para o árabe. Não havia obrigação nenhuma que determinasse que o professor deveria então usar das provisões dele para preparar comida para um prisioneiro, para alguém que chegou ali acusado de ter matado o primo. E, em certo ponto, isso também aparece no conto, porque depois que eles estabelecem a comunicação, né, depois que ele percebe que o árabe sabe falar francês também, e ali se demole a primeira barreira que pode se estabelecer entre os homens, que é a falta do diálogo,
Aí a gente vê isso repetido na obra do Camus, principalmente na parte, nos textos que antecedem o Homem Revoltado, né? E a gente comentou isso no encontro anterior, como o silêncio ele é sempre o primeiro apoiador do opressor. A incapacidade de estabelecer um diálogo sempre é o primeiro algoz. Quando os homens não conseguem se estabelecer pelo diálogo, nada mais funciona, então, para se estabelecer um vínculo. E eu acho interessante que o filme começa a fazer essa construção. Primeiro, eles se percebem como falantes de um mesmo idioma, e o professor vai preparar comida para os dois. E no conto, o árabe pergunta a ele por que ele está fazendo. Não é porque você está fazendo comida. E o professor diz, porque eu estou com fome. Eu percebo essa dimensão, né, da solidariedade como algo muito próprio da proposta do Camus, né? Como ele vai estabelecer ali no Homem Revoltado, né, que a revolta é essa aventura de todos. Né? Quando o ser humano se percebe vulnerável, ele percebe-se que todos os seres humanos também são vulneráveis à morte, à violência, à opressão. Existe um laço de vulnerabilidade, de finitude, de exílio, por que não, de separação entre os homens das formas mais variadas possíveis, que nos une, de certa forma, né? Nos coloca em um mesmo grau de vulnerabilidade, ou na mesma perspectiva de ser vulnerável. E eu acho isso interessante, porque o Camus ele vai construindo através disso a percepção justamente da solidariedade. O professor não tinha a obrigação, mas ele foi solidário. Ele poderia simplesmente ignorar o homem que estava num canto da escola com frio, mas ele prepara comida, ele puxa uma cama, ele põe uma cama do lado do fogão para que o árabe se aquecesse. No filme ele percebe que o homem está com febre, ele dá remédio para o homem. Né? Você percebe essa dimensão dessa responsabilidade solidária e completamente descompromissada de retorno, porque o que é que aquele homem poderia oferecer ao professor? Nada. Mas ele vai. E posteriormente é interessante você notar como isso vai se escalando e vai se transformando, porque ambos vão percebendo um no outro similaridades. Ambos vão percebendo um no outro cumplicidades. O árabe salva a vida do professor no momento que eles despencam de uma ribanceira. Eu acho esses temas interessantes porque eles se contrapõem, né? Eles se contrapõem a outro grande tema que o Camus vai trabalhar, que é aquela ideia do mal metafísico. Porque a política, né? A gente tem muito costume de pensar as questões políticas como as grandes abstrações. O problema do mundo é o capitalismo, o problema do mundo foi o stalinismo, o problema do mundo foi o nazismo, o problema do mundo foi o Estado, o liberalismo. E quando a gente põe em termos abstratos, muitas vezes, nós perdemos, de certa forma, a perspectiva de que todas essas instituições, né, são feitas por homens, são feitas por seres humanos que muitas vezes estão ali perdidos, envoltos, submersos em ciclos de ódio que não têm fim. Pessoas que se agridem por ofensas que não foram feitas a elas, foram feitas a pessoas que morreram há milhares de anos, mas os ciclos de ódio continuam a se manifestar nas outras gerações. Tem um trecho da Crise Humana que eu acho bem interessante, que o Camus fala assim, não achem que porque Hitler morreu, o veneno da besta se dissipou. Né? A raiva, o ódio, a ira é parte do coração do homem, e é contra essas coisas que nós devemos dizer basta. É lá a morte, a peste no estado de sítio, olhando para o Diego e falando assim, olha, você acha que você vai mudar o mundo? Você acha que as coisas vão ser diferentes? Não serão.
mas eu posso poupar a sua vida se você me entregar a vida dos homens de Orando, as pessoas de Orão, não, de Cádiz. E o Diego vai dizer não. Eu conheço essa sua artimanha. Eu conheço esse método de matar para sanar uma dívida, de fazer sofrer para pagar uma injúria. Né? Todos, ele fala assim, né? Os senhores da tua raça feriram o mundo usando a desculpa de curá-lo, porque ninguém até agora riu da cara de vocês, dizendo como isso é estúpido. Né? Então eu vejo essas narrativas, eu percebo essas narrativas dentro do filme de forma singela, porque o árabe fala assim, olha, eu tenho que morrer pelas mãos dos franceses, porque se eu não morrer vai ter vingança, se eu não morrer pelas mãos dos franceses e meus primos me matarem, os meus irmãos vão me vingar. Então você percebe a dimensão do ciclo de ódio que vai se tornando corriqueira e cotidiana. As pessoas se odeiam por ofensas antigas, mas essas ofensas se renovam por quê? Porque somos impossibilitados de simplesmente dar um passo atrás e ouvir. E aqui penso que entra muito o nosso próprio tempo, né? O nosso próprio momento histórico, o nosso próprio momento que nós estamos vivendo, onde tudo potencializa a polêmica em detrimento do diálogo. Porque a polêmica dá like, a polêmica dá view, a polêmica faz sua neblina para que se esconda outras coisas importantes. E o Camus, penso, né? Ele está nos passando essa ideia de que não, é necessário dar passos atrás, porque senão vamos continuar sempre renovando os ciclos de ódio e de vingança que sempre vão estar alicerçados em ideias, filosofias, princípios, eficiências, demonstração de força, porque é algo que, infelizmente, habita a persona humana, habita a natureza humana. Né? Como o Camus fala, né? Nos tempos de peste, nos tempos de grande desgraça, há muito mais no homem para ser admirado que se denegrir, ou recusar, ou desprezar, mas existe nos homens também essa característica do desprezo. Eu percebo isso muito forte quando o professor, na metade para o final do filme, ele começa a tentar mostrar ao árabe que ele não precisaria morrer, né? Que a vida dele poderia ser conservada e ele daria um jeito para se preservar a vida e evitar que os ciclos de vingança e ciclos de ódio se perpetrassem na sua família, no seu convívio. Acho interessante notar como o Camus trabalha essa dimensão da solidariedade, da responsabilidade pelo outro e também desse grande mal que, infelizmente, ainda está circundando o ódio e a raiva que é alimentado pelas polêmicas do nosso mundo. Desculpe se eu falei demais, perdoe, mas eu acho que é por aí. Não, Alberto, muito bom mesmo. Se alguém não tiver alguma coisa a falar, eu vou falar, gente. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Porque o Alberto agora trouxe muitas informações e muitas coisas muito importantes para... Bom, é impossível não falar, né, do Camus, né, sem deixar claro esses temas que o Alberto destacou aí com uma lucidez da nossa geração, tão clarividente, Tem a quarta carta do Cartas a um Amigo Alemão, né, tem um momento muito marcante que fala da injustiça, né? Por que os homens deveriam combater a injustiça? Né? O combate, a justiça, na verdade, deve existir para o combate contra a eterna injustiça. É muito importante a gente destacar isso. Quando o Camus fala eterna injustiça, é porque ele tem essa dimensão de que isso não vai cessar, isso não vai acabar. Dentro do filme, a gente observa muito isso, né? Querem
tirar uma vida, arrancar uma vida, né? Para o Daru, né, para o professor, claro, ele está embutido ali, o pensamento camisiano, é o próprio Camus falando, cada vida importa, né? E ele não põe um valor à vida do árabe, à vida de um colonizado, à vida de um policial, não. Ele põe o valor todos iguais, né? E diante disso ele protege, né? Ele fala, saia, fuja, escape, né? Mas como o Alberto disse, parece que o árabe está conformado com o seu destino, que é o julgamento e depois a morte. Ou até nem tanto isso, porque em determinado momento do filme, um regimento informa que teve uma emboscada e que aquele cara ali pode ser um suspeito, né? Engraçado isso. E o Daru fala, não, ele estava comigo esse tempo todo, isso é impossível. Mas eles querem um bode expiatório, eles querem matar alguém, né? Pondo essa culpa. E aí é muito interessante porque a gente nota no filme que o Daru está na posição de se meter num problema que não é dele, né? Um problema que é totalmente alheio a ele, e nisso a gente tem aí um fato de similaridade com o próprio Meursault, porque o problema do Ramon não diz nada a respeito do Meursault. O Meursault não tinha nada que ir para aquela praia, não tinha nada que se interessar pela história que o Raymond fala, né? E o Meursault, propriamente, no estrangeiro, também não dá nenhum tipo de moral, né? Cara, isso é errado, bicho. Ei, cara, pô, vacilando, né? Não, isso não acontece. E aí, quando a gente observa esse tipo de coisa, e aí a gente retorna para o Daru, que o Daru se põe a um problema que não é dele, é porque ele não quer, no final das contas, ter as mãos sujas. Ele não quer, no final das contas, levar uma pessoa à morte baseada num sistema, num Estado, né? Que é o que o Alberto tinha falado, o texto relacionado à pena de morte. A gente tem que relembrar aqui, o Camus é contra a pena de morte porque ele não acredita que a morte possa ser institucionalizada, né? E a morte pertence ao absurdo, né? A morte é o final de uma vida absurda. E aí, diante disso, o Alberto falou muito bem a questão da dimensão da solidariedade. Qualquer outro indivíduo ali não daria um pão, uma água, né? É engraçado porque no filme o primeiro comportamento e o primeiro pedido, né, é de tirar as algemas, perguntar se está tudo bem e falar, você quer um chá, quer uma água e tal, você fala a minha língua, né? E ele fica muito surpreso quando o cara diz, não, eu sei falar a sua língua, eu aprendi quando eu trabalhava como jardineiro, né? No filme tem esse momento, e é bonito porque tem a dimensão da confiança naquele momento, mas também da desconfiança, porque ele não sabe o que o cara vai fazer. Então ele tá com o revólverzinho ali de lado. Meu chapa, se tu vier me atacar, ó, tu vai levar a bala. Que é justamente a questão que eu sempre bato na tecla. O Camus, ele não é um pacifista, ele não é um bandeira branca, ele não é, como o Jefferson fala milhares de vezes, né, uma boa alma, né? Não se trata disso, não se trata disso. É de saber quando revidar, por que revidar, né? Em que momento eu devo apostar na morte do outro quando o outro quer me destruir. Esse é o ponto fundamental. Quando em alguns momentos algumas pessoas falam de matar certos tiranos, certos autoritários, né? Falo deste modo para não receber um processo aí de pessoas como, né? Enfim, diante disso, quando se pede, né? Quando se fala nesse nível, é porque em certa instância este tirano
Vamos usar o exemplo do Camus mesmo. Pronto. Se eu quero matar o Calígula, é porque o Calígula, no final das contas, quer me matar. É como o Alberto disse, muito bem na live que a gente estava travando o diálogo. A lógica, né, que o Quérias fala, a sua lógica, eu não tenho nada contra você, Calígula, mas a sua lógica, no final das contas, vai me matar. E eu gosto de viver. Né? Eu quero viver. Né? Isso é o que acontece por aqui. Né? Nós queremos viver muito. Né? A gente não entende nada. Né? Tudo é um absurdo. A vida não tem sentido, né? Mas a gente põe o sentido, sei lá, uma praia, uma boa conversa, uma troca, enfim, coisas do gênero. Mas a gente não quer morrer, a gente não quer apressar esse absurdo. E é muito possível que, no final das contas, a gente realmente queira que se prolongue um pouco mais. Né? E o Daru mostra essa dimensão da solidariedade de uma forma muito bacana. A atuação do Virgo é muito boa. Né? A gente tem que ressaltar isso. O filme não é bom. Tá? Não é uma obra-prima do cinema. Certo? Definitivamente não é. Mas, como o Alberto ressaltou, há imagens muito bonitas, a fotografia é muito bonita. A aridez ali da Argélia é muito bonita. Né? A atuação do Virgo é muito boa. Realmente ele encarna aquela personagem camisiana com as suas limitações, com as suas frustrações, com as suas certezas, com as suas dimensões, com as suas divisões, porque o Camus, no final das contas, é um homem dividido, né? Entre a França, a Europa, e a Argélia e o Mediterrâneo. Ele é um homem dividido, por isso que é o avesso e o direito, né? Por isso que as temáticas camisianas elas vão sempre propor essas dualidades, né? E aí a gente retorna, né? Nas cartas ao amigo alemão, o Camus encerra a frase de pensamento assim: e o homem, né, deveria criar a felicidade para protestar contra o universo do sofrimento. O que nós observamos no filme é puro sofrimento. Né? Não há a dimensão da felicidade, há a dimensão da aridez, há a dimensão da solidariedade, há a dimensão do confronto, mas não há a dimensão da felicidade, porque naquele momento não se encontra ali presente o protesto contra o universo do sofrimento. Existe sofrimento por sofrimento. Talvez essa imagem o Camus queira passar muito bem da própria guerra, né? Da própria Segunda Guerra Mundial que ele vivenciou. E talvez seja justamente estes cenários que o Camus não quer para a Argélia, que ali está presente a mãe dele. Em traços biográficos, o Camus tentou sim levar a mãe para a França, para Paris, mas ela não quis viver lá. Ela quis continuar morando na Argélia, na sua casa e tal, com as suas amizades, etc. Né? Talvez aí ela se sentiria uma estrangeira se fosse morar em Paris, mesmo ali com a presença do filho. Né? E aí a iminência da morte, da guerra. Né? No filme, eu estou me alongando muito aqui, mas vou encerrar aqui. No filme, a gente observa que quando chega a notícia que um professor morreu por causa daquele confronto, parece que o cenário do Daru desaba. Porque pode ser ele, o próximo pode ser ele. De uma guerra por conta de liberdade, de uma guerra por conta de uma bandeira, de uma nacionalidade, e por aí vai. Então, talvez seja muito difícil entender esse pensamento e essa posição do Camus. A gente vai tentar fazer isso até o final desse ciclo, com os textos das crônicas argelinas, né? E com os outros textos de apoio que podem surgir, mas a gente tem que observar também que esse filme, né, Longe dos Homens, e o título vem muito bem a calhar, né?
longe dos homens, né? Longe de toda essa civilidade, todos esses outros homens, a gente tem que observar que estes cenários que aparecem ali, que essas ilusões, essas figuras e tal, é a totalidade do pensamento do Camus representada num filme. Com os seus defeitos, lógico, porque é uma peça humana, né? Uma criação que tem ali, claro, posições e tem... É uma adaptação sempre é uma coisa muito difícil, muito complicada de ser feita, independente de ser um conto, né? Tem que haver elementos ali para que no final das contas as coisas fiquem mais emocionantes. Como tem quando a cena que eu falei aqui para vocês, do cara querendo o árabe para matar, né? E o Daru simplesmente fala, não, eu não vou entregá-lo. E quando ele diz, não vou entregá-lo, o cara ameaça com a arma e diz, o que é que você tem em relação a isso? Ele é só um árabe, né? Saia da frente. E ele fala, não. E aí ele desarma e tal, pá, pá, pá. E aí coloca a pistola no pescoço do cara e diz, vocês todos vão embora, ele vai comigo. John Wick, hein? John Wick total, meu irmão. Pô, ali é pesado demais. Ali eu falei, meu Deus. Ele ensinou o John Wick ali, né? Se ele não for o líder da Continental, né? Mas, enfim. E aí a gente observa essas coisas, né? Na vastidão do deserto. No filme, há o retorno às atividades de ensino, que é o destino, que é o sentido dele, como o Alberto falou, o sentido dele é fazer com que aquelas crianças saibam ler, saibam escrever, saibam interpretar o mundo, as pessoas, as ações, a história, o cotidiano e por aí vai. Essa é a missão dele, esse é o sentido dele. É por isso que ele acorda, é por isso que ele come, é por isso que ele dorme, é por isso que ele continua vivendo. Porque ali não dá para plantar mandioca, entendeu? Naquele deserto ali não dá para plantar nada. Ele sobrevive por conta das rações que recebe, né? É muito interessante isso no filme, inclusive a merenda escolar, né, que ele repassa ali para os meninos, né, que são grãos, né, que é um pão e um grão. Eu acho que aquele pão é tipo como se fosse um pão árabe feito com um certo molho, né, e tem um sabor salgado muito interessante da culinária árabe, né? E os grãos, né, que é o que eles podem fazer, né, as farinhas, as farofas e por aí vai. Eu me estendi muito aqui, mas agradeço a todos. Eu acho que eu encerro, porque esgotei aí o que foi falado nesse sentido. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, tamo junto e vamos lá. Ô Igor, deixa eu só dar um adendo, né? Que é uma coisa que no final, acho que eu particularmente não percebi no filme, mas no conto, né? No filme ele reúne as crianças, né? Ele dá a última aula dele e diz que está indo embora, né? Ele diz, vocês sabem porque eu tenho que ir. No conto, ele diz que ele vê no quadro escrito uma frase, né? Você entregou o nosso irmão, vai pagar por isso. Aí você... Isso, exato. Interessante, né? E aí já termina o conto dessa forma abrupta e aí já passa para Jonas, um artista do trabalho, né? E é interessante que justamente ele fala isso, né? Ele vê isso escrito no quadro, e o Camus termina, diz assim, que diante dessa vastidão, ele estava só. Ele estava só. É interessante você pensar essas questões e como não existe jantar de graça nesse mundo, infelizmente. Os atos para o inocente ou para o culpado sempre terão consequências, porque há pessoas que vão sempre estar promulgando os ciclos de ódio, de vingança e de morte, como se isso fosse a solução para o mundo. Infelizmente. Nossa, Alberto, tu trouxe essa frase. O Camus, ele tem essa habilidade, a literatura, né,
por mais que eu não goste da estrutura do conto, é como eu disse no encontro Eu não gosto do Camus Contista, hein, mas eu gosto. Apesar de eu não gostar dessa dimensão, né, dele contista e tal e tudo mais, mas mesmo nos contos ele preserva um lirismo, ele preserva uma imagem e ele tem as frases, e aí é como tu disse no Calígula, né, os jovens gostam de frases de efeito, né? Porque quando ele dá essa machadada nessa vasta, no final do conto, né, do hóspede, nessa vasta região que ele tanto amara, estava só, né? O que é isso, senão também o final do Estrangeiro, em que ele também diz, né? Quero que muitas... eu me sentia só olhando pela janela. Aqui há também a presença do Daru olhando o Planalto. Daru olhava para o céu, para o Planalto, e mais além as terras invisíveis que se estendiam até o mar, né? E aí, nossa, É o próprio Sísifo, Igor. É o próprio Sísifo. Depois que a pedra desce ao monte, ele olha a vastidão, né? O Camus, de forma profunda e realmente muito, muito, muito bela, ele narra isso, né? Que é justamente quando o Sísifo chega lá em cima e a rocha despenca novamente para a base do monte, e o Sísifo contempla a extensão do vale, né? É nesse momento de solidão que o Camus vai dizer que Sísifo interessa a ele. É fantástico. E aí você precisa falar que é para o agente do FBI, né? É preciso imaginar Sísifo feliz, né? Cada grão dessa pedra, né? Esse universo doravante sem dono não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha cheia de noite forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. É pesado, é muito pesado. E aqui, mais uma vez, a dimensão da solidão, né? A dimensão do sozinho, né? A ausência do heroísmo, por exemplo. Exato, um tema recorrente. Você não, tanto na Peste, você vê o Rie em certo momento da Peste, ele fala assim, você me desculpe, leitor, se você chegou até aqui esperando um conto de uma crônica com atos heróicos, mas não há heroísmo, há simplesmente o dever de um homem para com seu semelhante, mesmo que esse dever acarrete para o indivíduo morte. Tem aquela frase lá que ele usa no Tempo dos Assassinos, que ele fala assim que a nossa vida pertence aos outros, mas a nossa morte pertence só a nós. Esse é o sentido de liberdade, né? E segue a perspectiva, né, que você não está fazendo isso, né? Aí espetar um pouco. Você não está sendo solidário ao outro pela recompensa heróica de um porvir. Aí você não está sendo solidário ao outro para que batam nas suas costas e digam, nossa, como você é uma pessoa boa. Não, você é solidário ao outro porque você se percebe também vulnerável como o outro é. Né? Sem heroísmos. Né? E talvez isso seja a machadada mais pesada, porque depende de um despreendimento do próprio indivíduo de ir, né? Fazer, tendo consciência de que provavelmente ele não terá recompensa nenhuma por isso. Não tem maquininha de bigote para dar recompensa no final da prova. Esse é o ponto culminante, né? Quando a gente observa, por exemplo, a própria simbologia do herói, né? Há muitos heroísmos que são sozinhos, né? Mas há outros que buscam realmente esses prêmios e essas recompensas, né? A gente pode encontrar vários exemplos aí ao redor das literaturas, dos filmes, das séries. Oi. Imagina se todos os grandes mártires do cristianismo chegassem na hora da morte sem esperança de uma recompensa depois dela. Será que seriam mártires? Exato. Fantástico. Que é a história que conta. Que é a história se o humilhado não esperasse ser exaltado no final do rolê, será que ele continuaria a sua beatitude de humilhação?
que é a história que se conta de Santo Antão, né? Que resistindo a todos os tipos, né, e formas de tentação, né, do diabo, né? Mulheres bonitas, manjares, comidas, né? Tudo que você imaginar. E aí o diabo se cansa, né? Realmente não deu certo, né? Vou para lá. E aí o Santo Antão se ajoelha e fala: obrigado, Senhor, por ter me ajudado a ser santo, né? E aí o diabo volta e fala: quer dizer que você só fez todas essas tentações para ser santo, né? Então A vaidade. É a vaidade, que é justamente o que o Kant, né, exemplifica no sentido de você vai ser bom e você vai fazer coisas boas e ser ético apenas por conta de uma recompensa, seja ela divina ou seja ela por causa humana, no sentido de, olha, essa carteira aqui é sua, né? Tá aqui, não mexi em nada, viu? Tá aqui R$ 1.000 nela. E aí você fica lá e espera o obrigado, você espera os R$ 100, os 50, que é até lei, né? Diz que é até lei. Existe uma lei que diz que no Brasil, né? Você tem direito, parece que a 5% do que você encontrar, do valor do objeto, uma coisa assim. Rapaz, né? Sério? Tem isso. E, enfim, uma lei que te obriga, entre aspas, a ser honesto, né? É complicado, é difícil. Mas, enfim, pessoal, se alguém tiver mais alguma coisa a falar, eu acho que fiquem à vontade aí. Já estamos chegando aí a 1h30 de encontro, né? Muito produtivo, muito bacana. Se alguém tiver mais alguma coisa a falar, a gente fala. Se não tiver mais nada a falar, a gente segue, né? E aí, acho que a gente encerra aí por hoje. E aí vamos ver ao longo da semana se a gente parte para outras obras, né? Eu acredito que sim. Vou até conversar com o Bruno sobre isso. Eu acho que o Exílio Reino já deu para ter uma noção muito boa do pensamento do Camus nesse momento, né? Eu confesso que é um livro que eu nunca peguei para ler, né? Tipo, nunca peguei assim com afinco para ler, porque realmente nunca foi meu interesse, né? Mas gostei bastante, achei muito legal, bacana. E principalmente o filme, né? Um filme recente. Esse filme é relativo, acho que é de 2017, se eu não me engano, esse filme. Mas é um filme bem bacana, que deu pra gente pegar algumas noções, né? Mas é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa, não. Senão, eu encerro a gravação aqui. Fica aí a critério de vocês. O que é que vocês acham? Encerra por aqui, então? De mim, tá tranquilo. Bruno, Tiliane, pode ser? Por mim também, pode dar um encerramento aí. Eu só fiquei esperando no final do filme gritar por Frodo. Mas não rolou. Ah, meu Deus do céu, verdade. Ou E então, brotar uma penca de Hobbit atrás dele, correndo. ou então esperar o Gandalf no horizonte, né? Naquela montanha. Gente, quero agradecer demais a vocês. Vou encerrar aqui a gravação. Agradecer muito vocês que participaram hoje, né? Muito obrigado pelas discussões, pelos diálogos, pelos momentos, interseções e tal. E já que isso é expectativa, tem espectadores, né, que vão ver isso daqui, agradecer também você que ficou aí 1h30 assistindo essa reunião. Um grande abraço a todos, boa noite a todos vocês e vamos nessa, né?